Há 5 anos e alguns meses atrás, por aí, conheci o cara que eu até pensei que fosse o certo pra mim. A diferença nessas horas passa sem perceber, pra dizer só o tempo, se eu soube ou não escolher. Sou de Nadia, a personagem central dessa história, de dor e traição, traição na memória. Um pesadelo que parece não ter fim, que tire a minha vida e não meu filho de perto de mim. Já ainda paro no silêncio e começo a lembrar de cada contração que eu sentia do soro, dos pontos da cirurgia. Na sala de preparo eu ia tentando me acalmar, o efeito dormente da hack é um bar. Que aí eu já não vi mais nada nem dor, a não ser um corte no abdômen, os pontos da cesariana ao amanhecer. Dei a luz ao menino, meu sentimento é eterno. Daquela noite de velho eu jamais ia crer. 696, depois de 9 meses espera. Ser mãe pela primeira vez me fez crescer, eu não era mais aquela mina que não tinha nada a perder. Sozinha, sem rumo, sem casa, sem razão pra viver. Minha vontade de crescer, vencer era bem maior. Meu casamento era só aparência, mano, era só. Não demorou pra acontecer o que eu temia, voltar pra casa da mãe com o filho no braço. No fim eu sabia, sem condição, procedimento é um só correria. Deixar com a avó é bem melhor do que qualquer companhia. O dom de compor, cantar carrego desde criança. Minha carreira pra mim, a única esperança. Eu não desisto aí, sempre foi assim. Enfim, Deus por todos, todos, todos por um. Eu por mim não tenho terço do que tem meus irmãos. Casa própria, carro tá limpo, eu só quero saúde e disposição pra lutar, pra chegar até o fim. Quando meu filho crescer, vai entender, se orgulhar de mim. Eu tinha um sonho, eu me dediquei à minha profissão. E hoje eu só posso ver meu filho através do portão. Eu quero ver meu filho crescer. Aí você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. Não há derrota que derrote alguém que nasceu pra vencer. Eu quero ver meu filho crescer. Aí você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. Não há derrota que derrote alguém que nasceu pra É como se eu você fosse uma ameaça, como muita ação que mata, que leva o próprio filho pra destruição. É como se eu não tivesse um proceder nem conduta. Alcoólatra, drogada, jogada sem uma prostituta, e daí? Um dia desse eu parei pra pensar, se meu advogado é bom, falta 2 meses pra me confirmar. Deixar pra lá por enquanto eu nem me vou, mas se a lei não resolver, eu mesma resolvo. Cada uma tem um fato triste gravado em mente. Cada mãe uma história, cada filho um pai diferente. E na nova que foge, casa com cara e deixa pra trás. Estudo, emprego, família, e quando percebe é tarde demais. Cada 100 mulher só 10 pensar no próprio futuro. Independente de ter alguém ou não, nada é pra sempre. Se o amor acaba, o cara sai fora, é o primeiro fator. Segundo, quem vai te assumir com os filhos que ele deixou. Terceiro, se o pai já se for, você não tem mais ninguém pra contar, pra trampar, só se for de doméstica. Aí que tá, você não é a única da fila, creche não tem vagadão já. E os seus pivetes, meu, vai ficar de quem? Crime é foda, mais. Essa fome é bem pior. No desespero a mãe nem pensa se vê fácil com suor. Agora uma criança chora solidão, e o resultado a mãe atrás das grades. Seus irmãos jogaram, cada um pedindo esmola pra comer sozinho. Sabe lá Deus que caminho ele vai seguir sem ninguém. Febem, droga ou polícia. A mãe tá lá sem notícia, o canalha nem quer saber. O pai filha da puta que só faz filho por fazer. Eu quero ver meu filho crescer. Aí você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. Não há derrota que derrote alguém que nasceu pra vencer. Eu quero ver meu filho crescer. Aí você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. Não há derrota que derrote alguém que nasceu. Pela primeira vez falo do fato e poder.
um passo em falso, eu ponho tudo a perder. Seu juiz, meu filho é a luz pra eu sair desse escuro. Meu trabalho, minha luta, minha ausência é pelo seu. E tem mais, eu corro atrás, faço o que eu faço por amor. Eu conquistei meu espaço e não moro mais de favor. E custe o que custar, no meu lugar ninguém vai ficar. Se eu fui mulher pra parir, eu sou muito mais pra criar. Boa noite, meu nome é Jamila. Eu tô me apresentando por mera formalidade. Vamos lá. O que eu tô fazendo nesse vídeo? Eu vim trazer informações do que tá acontecendo comigo, da injustiça que tá acontecendo comigo. Eu não vou falar nesse vídeo de nada do meu passado, do que eu já fiz de errado, porque se alguém quiser saber das minhas coisas, do meu passado, pode procurar meu nome, ele é conhecido em todo lugar. Afinal, eu já morei nos 4 cantos dessa cidade. Na Zona Sul, na Vila São Pedro, no Ferrarese, na Guilhermina. E nos 4 cantos da cidade que eu fui, eu entrei e saí de cabeça erguida, embora todo mundo tenha falado diferente. Mas eu também não estou aqui para falar dos outros. A questão é que eu estou aqui para poder falar que é sem futuro, que é malcriada, que é briguenta, drogada, isso, aquilo. Porque isso é o que as pessoas falam. Mas eu também sei que eu fiz muita boa coisa de bom. Muita gente lembra de mim da capoeira, muita gente lembra de mim da dança, muita gente me manda mensagem me agradecendo de um conselho, de um apoio. Eu fui muito amiga de muita gente nessa cidade. Mas as pessoas se negam a falar isso. Afinal, a Jamila sempre teve mal fama, pra que falar bem dela? Entendeu? Vamos juntar com as pessoas e vamos falar mal. É muito mais fácil e mais gostoso. Mas eu não me importo, porque eu nunca ajudei ninguém esperando reconhecimento. Se tem uma coisa que eu não quero é reconhecimento. Quem sou eu? Eu sou mãe de 5 filhos. 4 da minha barriga e o meu sobrinho, que eu adotei quando nasceu, com 24 horas de vida. Eu sou uma pessoa só querendo meu lugar no sol. Porém, eu engravidei cedo, fui mãe com 15 anos. Aos 21 eu saí da casa da minha mãe. Com a minha filha de 5 anos e meu filho de 6 meses. Eu e minha mãe não dava certo. A gente sempre teve personalidades distintas, ou talvez tão parecidas, que a gente nunca se encaixou. Eu vim para Pirassununga por causa da morte do meu irmão. Eu perdi um irmão assassinado em São Paulo com 18 anos. E depois desse acontecimento muito trágico na minha vida, a minha mãe entrou numa tristeza muito profunda. E ela meio que deu uma abortada nas outras filhas. Inconscientemente, coitada. Porque ela só era uma mulher sofrida e eu não tô aqui pra falar mal da minha mãe. Eu amo a minha mãe e respeito muito ela. Embora a gente ainda continue não se entendendo. Eu tô aqui nesse vídeo hoje porque hoje eu fui na casa da minha mãe. Devido a uma acusação de assassinato, eu tô sendo acusada de assassinato. Assassinato de uma mulher que tá desaparecida há 8 meses e que não tem corpo. Como pode alguém estar sendo assassinado, acusada de assassinato, se não tem corpo? Pois bem, eu fui acusada de assassinato em rede nacional, passou no Cidade Alerta. Não foi pro YouTube porque eu proibi. Porque na reportagem eu falei uma coisa e eles fizeram montagem e eu não gostei. Então eu proibi de ir pro ar, de ir pro YouTube, mas passou em rede nacional. Então se alguém procurar não vai achar. Mas eu ainda vou pegar essa entrevista. Porque ela vai fazer parte da minha prova, da minha inocência. Vamos lá. Como que começou os meus últimos 2 anos? Eu vou falar dos meus últimos 2 anos, porque o meu passado, como eu falei, eu já saí de lá. Quando eu era errada, eu vendi muita droga, assim, para sustentar meus filhos, porque eu nunca nasci com vocação para ser vagabunda, para arrancar litrão, para arrancar dinheiro do meu aluguel de um velho. Ou eu trabalhava, ou eu ia pro corre. Se eu falar que eu nunca me prostituí, é mentira, já me prostituí sim. Afinal, uma mãe desesperada, eu prometi pra minha filha que eu nunca ia deixar ela sofrer. Eu já era errada demais, mas que ela ia dar certo. E deu. Hoje eu tenho uma filha de 20 anos. Minha filha trabalha comigo, cuida da minha casa. Durante essa pandemia inteirinha, a minha filha não pôs a cara pra fora de casa. Sabe por quê? Porque ela me respeita. Pra muita gente aí, ela é só uma otária submissa a mim. Não, ela é uma menina que honra a mãe dela. E eu não tô mentindo. Porque eu tive cliente no meu ano de 2020, o ano inteiro. Foi o ano que eu mais prosperei na minha vida. Estranho, né? Eu que passava fome,
Eu prosperei tanto. Jamila, mas você prosperou como? Com dinheiro? Não. Eu consegui um local de trabalho. Eu batalhei, eu pedi, eu preguei, eu serrei, eu pus meu dia a dia no Face. Por que, Jamila, você colocou seu dia a dia no Face? Para você se mostrar? Não, para me inspirar. Inspirar muita gente. Sabe por quê? Porque um dia eu fui drogada, um dia eu fui... O que eu posso dizer? Fui briguenta. Nossa, filha, pensa numa pessoa briguenta, fui eu. Barraqueira. Mas todas as vezes eu tava na minha razão. E quando eu não tava, eu pedia desculpa. Eu engravidei de um cara, podemos dizer, tão igual ou pior do que eu. Um rapaz que ficou muitos anos preso. Um rapaz que eu conhecia há um tempo, nós éramos amigos, eu, ele, a esposa dele. Num determinado momento, a gente se afastamos. Eu fui para Minas e quando eu voltei, essa mulher me acusou de ter saído com ele. Só que eu nunca tinha saído com ele. Passou 2 anos e eu reencontrei esse rapaz. E a gente foi pôr essa questão em dia. E acabamos ficando. Jamila, você se orgulha disso? Não, ele não estava com ela, ele estava morando na casa da mãe dele. A gente passou uma noite conversando, batendo papo, e aconteceu, a gente saímos. Foi um único dia. E eu engravidei aos 34 anos, que vergonha. Pra mim foi. Pra mim eu achava que era. Afinal, todo mundo falou como é que pode pôr outro filho no mundo, o mau sustento deles. Mas a questão é que posso ter recebido muita ajuda. Mas eu nunca perdi a guarda de nenhum filho meu. Aonde eu fui, eu carreguei meus filhos. E quando eu não fui mulher para sustentar, fome eles nunca passaram. Eu sou mãe, não importa o que eu fiz. Eu sei quantas mães por aí abandonaram os filhos. Se eu vendi droga, foi para sustentar meus filhos. Mas eu vendi droga e nunca fui presa. Sabe por quê? Porque eu nunca fiz isso, porque Deus sabia as minhas necessidades. Ele sabe que eu nunca fiz isso para me pôr uma roupa mais bonita no corpo, para me viajar, para me ir para a praia. Eu fazia isso para pagar meu aluguel, a minha água, minha luz. É. Mas lógico que ninguém vai falar isso. Certo? Mas beleza. Eu não consegui nada fazendo isso. A não ser muita luta, porque isso me afastou de muitas oportunidades. Afinal, todo mundo me via com outros olhos. Mas quem me conhece sabe meu coração. Mas lógico, você não demonstra. A vida foi foda pra mim, filho. Não me ensinaram muito com carinho. Eu amava da forma que eu aprendia. Se ninguém me amava, como é que eu podia amar alguém? Mas eu amava meus filhos. Afinal, eles nasceram da minha barriga. Eles nasceram de mim. Eu achava que eu era capaz de amar só eles. Mas, não. Eu amei muito outra gente quando eu guardei a minha dor no bolso e fui dar conselho para os amigos. E olha que eu falo, eu fiz amigo onde eu passei. Com conselhos. Quem me conhece sempre falava, nossa, Jamila, você sempre tem bons conselhos. Você sempre quer ajudar todo mundo. Por que você não se ajuda? Eu me ajudava. Mas era só eu que me ajudava. E Deus. Não sei o porquê que eu sofri até aqui, porém, no entanto, pode ser que sejam muitas minhas escolhas. Assim, no final, temos o livre-arbítrio, né? E temos mesmo. Por muito tempo eu fiz escolhas erradas por falta de entendimento. Mas aí eu engravidei da Brisa e fui humilhada. No auge dos meus 34 anos, trabalhando numa empresa, tendo a minha casa. Mas é que eu dava uns tiros de final de semana com o pessoal da empresa. Mas todo mundo era bom, só eu não prestava. A questão é que eu nunca tirei dinheiro dos meus filhos para comprar droga. Afinal, eu já vendi droga, né? E aonde eu passei, eu tinha parceiro. Então, quando eu não tinha dinheiro para mim usar droga, eu não usava. E muitas vezes eu ganhei. Muitas vezes gente colocou para mim, mas não que eu fiquei pedindo. Quem me conhece sabe que eu nunca pedi nada para ninguém. A não ser comida para meus filhos. Isso eu não tenho vergonha, não. Porque por eles eu passo vergonha. Mas eu nunca fiquei de porta, de bar em bar, oh, me dá um tiro aí. E depois colocava fotinha com o filho dentro lá no Facebook para os outros ver. Ah, boa mãe. Mas lógico que nunca ninguém julgou. Ela era boazinha, todo mundo era bonzinho, todo mundo era amigo de todo mundo. Quem era contra? A Jamila. Por quê? Porque ela falava a verdade.
E não é o que a gente tem que fazer? Aí você fala muita verdade na cara. Aí você devia pensar antes de falar. As pessoas passaram a pensar tanto antes de falar que elas só falam aquilo que os outros querem ouvir e eu não. Sabe por quê? Porque nunca ninguém foi bonzinho pra mim. Mas vamos lá. Engravidei, entrei numa depressão horrível, fui ameaçada de morte. Fui perturbada. E ninguém ficou do meu lado. Afinal, eu era adúltera. Ela só era mulher sofrida. Ela colocou o marido dentro de casa. E disse que eu era errada. Porque um dia eu tinha sido amigo dela. Mas eu não fui amiga dela. A gente se conhecia. E ela sabe que ela falhou comigo e por isso que a gente parou de se falar. Mas passou, a gente conversava aqui e ali. Mas aconteceu. Sabe o que aconteceu? Eu reconheci meu erro. E eu fui pedir desculpa para essa mulher. Para essa moça. E eu falei para ela assim, olha, ainda que eu tenha os meus motivos, os meios não justificam os fins. Eu peço desculpa por ter envolvido com seu esposo. E eu sei que eu causei dor para você, eu te peço perdão. Sabe o que ela me falou? Que não. Que não queria meu perdão, que Deus tinha uma promessa na vida dela e que eu era um demônio que estava procurando ela, mandando mensagem perturbando. Que, enquanto ela vivesse, ele nunca chegaria perto da minha filha. E que só estava vivo porque ela tinha pedido para ele não fazer nada comigo. Não sei se isso é verdade. Não me importa. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo. Quem cuida de mim não dorme. A questão da história é, eu fui pedir desculpa para ela e ela disse não. Sabe o que falam dessa mulher? Que ela é de Deus. Ela vai na igreja. Mas será que Deus... Não, mas não tô eu aqui para falar que ela não é. Eu não conheço o íntimo dela, não tô na casa dela. Quem sou eu para julgar? Mas será que compactua perdoar o marido e abortar a criança? Não sei. Ela vai resolver com Deus. Aliás, a minha parte eu fiz, né? Eu pedi perdão. E eu tenho prova. Eu não vou ficar aqui fazendo esse vídeo mostrando pra vocês prova a prova, porque a Jamila não vai mais jogar pérola aos porcos. Jogar palavras ao vento. Eu tenho prova de tudo que eu falo. Tudo que eu tô falando nesse vídeo, eu tenho prova. Se eu perdi alguma prova, hoje em dia tem internet, todo mundo é hacker, alguém consegue restaurar algumas coisas perdidas. Mas se fizer uma boa investigação, eu tenho prova de tudo. E eu já deixei meu Facebook aberto. Quarta-feira agora, eu tenho um encontro com a delegada da cidade. Pode ser que eu passe a ser acusada de assassinato. Mas vamos pro desfecho dessa história. A Jamila engravidou de um rapaz casado, foi humilhada, espizinhada. Sabe o que ela fez? Foi pra dentro da casa dela e viveu a depressão dela ali sozinha. Ninguém viu. Até que um rapaz foi na casa dela chamado Duda, junto com um evangelista, que eu não posso falar o nome porque cujo esse evangelista não quer que eu diga o nome dele. Ele me pregou o evangelho, mas não quer que eu diga o nome dele. Então eu vou dizer o nome do rapaz chamado Duda. Foi na minha casa e falou assim pra mim, irmã, a gente pode te trazer o alimento, mas em dias ruins é difícil construir. E aquela palavra ficou na minha cabeça. Ficou tanto na minha cabeça que aquele dia eu tomei um porre. Afinal, minha filha já tinha 18 anos e minha bebezinha estava muito bem cuidada. Nesse dia, eu me encontrei de madrugada, 4 horas da manhã, debaixo do chuveiro, gritando o nome do meu pai. Sabe por quê? Porque eu estava com medo. Afinal, eu já tinha lutado tanto, já tinha morado 15 anos sozinha. E o que eu tinha conseguido? Mais um filho para cuidar. E com certeza eu teria perdido o emprego. Porque eu não tive cara para voltar a trabalhar. O meu filho ainda foi atropelado no começo da minha gravidez. Ele colocou uma placa na perna e 7 pinos. Eu cuidei do meu filho sozinha. Porque a minha mãe nunca foi no hospital ficar um dia com ele ou ficou na minha casa. Mas eu já disse, eu não falo mal da minha mãe. Talvez se minha mãe não tivesse me ensinado a ser mulher, eu não teria chego até aqui. Talvez se minha mãe tivesse passado a mão na minha cabeça, todas as vezes que eu fui chorar para ela, eu não teria chego até aqui. Eu fui criada sem mãe. É difícil. Vamos lá.
Passei a querer saber de Deus, mas eu não queria ir nas igrejas, eu não encontrava Deus em igreja nenhuma. Não estou aqui para falar nas igrejas, não estou dizendo que lá não tem pessoas de fé. Lá tem muitas pessoas de fé, mas lá tem muita gente que não tem entendimento da palavra. E como que pode alguém pregar o que não vive? Como pode um pastor pregar um Deus que salva você e sua casa, se a sua casa está desonrada? Se a sua mulher não te respeita? Se você não consegue colocar um filho de 4, 5, 6 anos na linha. A minha filha tem 2 anos, a Bibi. Eu ponho ela de castigo, ela fica. E não é na pancada. Hoje é com sabedoria e autoridade, porque Deus me ensinou a ser sábia e autoritária. E é por isso que eu tô vindo fazer esse vídeo e não chorando. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo não é chorando. Porque eu não tô aqui pra me dar uma de coitada. Embora quem não saiba, mas queira saber, a minha geladeira tá vazia. A minha geladeira só não está mais vazia porque eu vou contar para vocês como o que aconteceu hoje. Eu levantei, eu não tinha mistura a primeira vez na minha vida. Porque das outras vezes eu ia pedir, mas Deus falou para mim, confia em mim. Que você não é mendiga. Eu te ergui, eu te pus nesse salão, eu te dei ele. E se alguém falar assim, ai, a Jamila fala com Deus... Todo mundo fala com Deus. Deus fala com todo mundo. Cabe a você se você quer ou não ouvir. Eu vejo as pessoas dizer, a gente tem 2 leões dentro da gente. Um bom e um ruim. Qual que vai ganhar? Aquele que se alimentar mais. As coisas de Deus não é diferente. Eu não trato diferente dessa maneira. Eu só acredito que meu poder superior é Deus. Se você não acredita, eu não estou aqui para te fazer acreditar no Deus. Eu só estou aqui para falar que funcionou para mim. Sabe, funcionou pra mim. Eu comecei a buscar Deus na minha casa, no meu quarto. Esse rapaz veio na minha casa uma vez por semana. Depois ele veio a cada 15 dias e depois ele passou a vir quando ele achava que queria vir. Porque ele falava pra mim assim, você já tá fortalecida, você já sabe o caminho. Eu não sabia bem o caminho, mas eu sabia onde eu queria chegar. E foi diferente. Dessa vez eu tentei e consegui. A minha filha nasceu. Eu fui morar na Vila São Pedro, saí de lá, vim para essa casa, batalhei muita coisa. Quando já não bastava toda a humilhação e toda a vergonha que as pessoas achavam que eu estava, eu engravidei de novo. Agora de um cara que comia e bebia dentro da minha casa. Um rapaz que me conhecia há mais de 10 anos. Foi realmente só uma vez, afinal a Jamila não é de ferro. Uma carência foi um dia. Acredita, engravidei de novo. Olha, ela não se cuidava, não, eu tomava injeção. Foi coito interrompido. E mais, tomei pílula no dia seguinte. Nossa, e como que a Maia tá aí? Aí começa o meu primeiro milagre. Eu tão desesperada por ter engravidado de novo, eu vendi a minha geladeira, o meu celular, para me comprar um remédio abortivo. Imagina o desespero de uma pessoa que ama ser mãe, pensar em tirar um filho. Contraditório, né? Eu devia estar muito desesperada para pensar isso. E Deus sabia que eu não era isso que eu queria. Mas eu liguei pro pai da criança e sabe o que ele me disse? Ai, Mila, eu acho injusto, a Brisa é tão pequenininha, eu não tenho dinheiro para ajudar. Eu apoio você tirar. Ele não me apoiou a ficar grávida, ele me apoiou a tirar a criança. Aí você imagina, eu já estava no desespero, o pai não quer a criança, vamos abortar. Vendi a minha geladeira, vendi o meu celular, eu não tinha salário. Eu tava vivendo de chup-chup tempero. Eu acho que todo mundo lembra da Jamila vendendo chup-chup tempero, né? Aqui no bairro de Santa Maria. Pois bem, engravidei. No desespero fui lá e peguei pela internet. Depositei dinheiro pro cara. Olha só, o cara me bloqueou. Nossa, Jamila, você é burra. Não, eu tava desesperada porque burra é uma coisa que eu nunca fui. Mas quando o diabo quer perturbar a sua vida, ele usa até as pessoas que são suas amigas. E uma conhecida minha tinha comprado um remédio de maneira, não sei de que maneira, que eu não tô aqui para falar dela. E ela tinha desistido de abortar o neném dela, porque o remédio demorou muito para chegar. E ela me deu esse remédio. E eu tomei.
Eu lembro que eu sangrei da meia-noite às 4 da tarde. O tanto que eu sangrei foi o tanto que meu coração sangrou. Porque no momento que eu vi o sangue, só Deus sabe o arrependimento que me deu. Mas tudo bem, bola pra frente, você ainda tem a Brisa e uma família pra cuidar. Quando foi 8 dias depois, eu tive enjoo de novo. Fui pra Santa Casa. E olha só, a minha filha estava viva. Eu não tinha perdido ela. E foi quando eu ouvi a voz nítida de Deus dentro do meu coração. Aquela voz que fala assim, sabe? Vai ficar tudo bem. Eu nem sabia que era Deus falando comigo. Eu só ouvi uma voz dentro de mim e falava assim. Quem cria 4, cria 5. Mas já era Deus falando. Quem te sustenta com 3, com 4, vai te sustentar com 5 ou com 10. Afinal, eu crio um filho que nem é meu. Eu aprendo a amar. Eu não tenho medo de correr atrás. Grávida. Escondendo a minha gravidez da cidade inteira. Para evitar julgamento. Você estava com vergonha? Acredite, eu tinha menos vergonha de estar grávida da Maia do que quando eu estava com a Brisa. Sabe por quê? Porque eu tinha Deus e tinha uma promessa na minha vida. E eu sabia que ia dar tudo certo. Eu só precisava ser forte, corajosa e ter fé. Afinal, meu amigo me explicou isso. Meu amigo evangelista. Agradeço muito a ele. Ele me apresentou o evangelho de Deus. E nesse evangelho, eu descobri que Deus não quer saber o que a gente está por fora. Que primeiro Ele quer mudar a gente por dentro. E mesmo pecando, mesmo errando, eu fui buscando. E eu coloquei lá na minha... Tá aqui, ó, na minha frente. Uma promessa de Deus, que Deus falou que se eu obedecesse os caminhos dele, Ele ia cuidar de mim e dos meus filhos. Era a única promessa, a única coisa que eu sabia de Deus. Que se eu obedecesse os caminhos dele, bendito seria eu e bendito seria o fruto do meu ventre. E era a única promessa de Deus que eu tinha na minha vida. E eu busquei, eu comecei a meditar na palavra, depois eu comecei a orar em línguas e fui buscando sozinha, eu e os conselhos do meu amigo, muitas vezes pelo WhatsApp. E eu fui buscando a Deus e pandemia, grávida, pandemia. Falei, agora eu vou morrer. Mas Deus falou, não, agora você vai viver. E tudo começou a dar certo pra mim. Eu comecei do nada, meu Instagram bombou. No meu salão tem 1 ano. O meu Instagram tem 6 meses. Eu tenho 2.380 seguidores, creio que é alguma coisa assim. Não tem como falar que não era Deus me ajudando. Como que uma mãe de 5 crianças prospera em meio à pandemia? E detalhe, cortaram meu auxílio emergencial. Na 5ª parcela. Falaram que eu não me enquadrava. Sabe por quê? Porque mais do que consertar meus caminhos, eu queria consertar tudo. Eu pedi perdão para as pessoas que eu tinha errado. Eu pedi perdão para minha mãe, eu pedi perdão para a esposa do rapaz. Eu pedi perdão para todas as pessoas que eu tinha errado. Aliás, eu tinha que consertar meus caminhos. E eu segui à risca o que Deus me falava. Não tem como você vir fazer uma aliança comigo e não se consertar com seu irmão. Não tem como eu querer te abençoar, eu quero te abençoar. Você já é abençoada, você já é uma mulher maravilhosa, eu já tenho tudo pra você. E eu sempre soube que Deus estava comigo, porque nunca aconteceu o pior. Só que Deus ficava impedido de fazer mais pra mim, porque eu era uma filha desobediente. E se o problema era comigo, por que não me consertar pra salvar os meus filhos? Era só isso que eu queria. Consertar os meus caminhos pra salvar os meus filhos. E eu comecei. Se rouba, não deixa de roubar. Se mente, deixa de mentir. E eu pus lá os 7 pecados capitais e eu corrigi todos. Ou pelo menos tento todo dia não cometer nenhum. Porque afinal na palavra diz que a gente milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Sempre tem dentro da gente algo que quer que a gente faça algo ruim e quer que a gente faça algo bom. É sua escolha. E eu escolhi fazer o que era bom. Mesmo muitas vezes eu querendo fazer a ruim, não porque eu queria, mas porque as pessoas me humilhavam. E eu falava, Deus, eu não acho justo eu ter que me calar. E Ele falava, é justo, porque você errou e eu te perdoei. E quem sou eu para bater a boca com Deus? Afinal, eu sou uma mãe cheia de medo, de perder os filhos, de morar na rua. É pandemia. Todo mundo quer um lar. Eu não sou diferente de ninguém. Até que aconteceu o quê? Dia 5 de janeiro... Não, minto, desculpa. Dia 5 de abril.
uma moça chamada Andréia sumiu. E só lembrando, para começar no início da conversa, quando eu comecei a ser acusada de assassinato, eu corri lá no meu Face e fui ver o que tinha acontecido dia 5 de abril. Afinal, eu tinha colocado no meu Face minha vida, meu dia a dia no Face. Afinal, minha única diversão era construir meu salão e curtir meus filhos. E trabalhar. Eu estava grávida. E no dia 5 de abril, no dia que essa moça sumiu, foi o dia que o dono dessa casa falou pra mim que eu tinha 30 dias pra estar na rua porque eu estava com a água e a luz atrasada. Foi no mesmo dia que eu postei pedindo ajuda no Face. Que fizeram uma live pra mim, lembra da live? A Luciene me ajudou. Eu tive uma desavença com ela depois, mas eu nem quero pôr em pauta o que é justo ou injusto, porque eu gosto muito dessa menina. E de fato, eu não tenho nada pra falar da vida dela. Eu não achei justo o que aconteceu e ela sabe, mas eu não tô aqui pra acusar dela. Ela sabe que eu amo muito essa menina. Mas vamos lá. Todo mundo viu a live. Todo mundo me ajudou. Então significa que no dia que a moça sumiu, a Jamila estava colocando uma publicação no Face, cuja muitas pessoas viram. E eu não sabia nem da história dessa mulher. Eu tinha encontrado com a irmã dela por um acaso no mercado, que eu vi alguma coisa. Mas eu não sabia. E quem me contou o que aconteceu depois foi o homem do mercado. Porque pensa no nome bom pra fofoca. Pior que mulher. Desculpa, querida, só um comentário. Vamos lá. Então, no dia que a moça sumiu, eu tava publicando que eu ia ser despejada. Como pode eu ter planejado um assassinato, porque ela disse que eu matei a irmã dela por vingança. Detalhe, a irmã dela pulou da casa dela e fugiu. A irmã dela estava sendo mantida em cativeiro na casa dela. Não sei os motivos e não me interessa. Sabe quem é essa mulher? Para começo de história, para começarem a entender, é a Valdileia Delfino. Foi ela que me levou em rede nacional e me acusou de assassinato. E eu vou contar para vocês o porquê. Mas antes de eu contar o porquê ela tá me assassinando, eu vou contar um pouquinho quem foi essa mulher na minha vida. Essa mulher, nós tínhamos uma amiga em comum. E essa amiga morava na casa dela e eu frequentava lá. E ela tinha um filhinho na época de uns 2 anos. E ela não era uma má mãe e nem usava droga, porque tudo que ela faz consciente, porque ela não usa droga, ela toma muito remédio. Porque desde aquela época ela já era afastada do INSS por loucura. Então ela era uma pessoa que esbanjava dinheiro, que tinha moto, que tinha sempre dinheiro em casa, dizia que a irmã bancava, que a irmã tinha uma grana e eu nem sabia quem era a irmã dela. Afinal, eu tava ali só por um acaso. Eu e ela nunca demos certo. Fomos num baile junto. Eu saí com um rapazinho. Insignificante pra mim. E depois ela começou a se relacionar com ele. E por mim tudo bem, ok, sem problema. Homem no mundo tem um monte. E eu já nunca fui muito chegada em homem porque eu me mané. Mas também nunca fui sapatão, nunca tive vocação pra ficar com mulher. Mulher complicada, já basta eu. Passei anos sem homem, por mim tudo bem. Eu tinha meus filhos e pra mim era o mais importante. E vamos lá, onde eu tava? Calma, gente, eu fico nervosa, eu acabo me emocionando e eu acabo perdendo o raciocínio. Vamos lá. E ela ficou com o rapaz, por mim tudo bem. Ela fez uma festa do filho dela numa chácara afastada e me chamou. Tinha ficado tão tudo bem que ela me chamou para essa festa e eu fui. Só que eu não levei meus filhos, porque a minha mãe não deixava eu levar meus filhos para esse lugar e eu também não fazia questão. Na verdade, eu não lembro se eu levei ou não. Enfim, eu não lembro. Eu não posso falar, eu não posso afirmar porque eu realmente não lembro. Só que nessa casa tava esse rapazinho que era usuário de droga, tava uma galera lá e esse rapazinho no meio da madrugada sumiu. Foi na cidade atrás de droga e ela foi atrás. E largou o filho dela de 2 anos lá na casa com pneumonia. E eu cuidei da criança a noite inteira. O moleque vomitou, teve febre. Ela varou a noite. Ela e o menino voltaram às 7 da manhã. E ela tentou pôr a criança na piscina. Porque o marido dela, o namoradinho dela, detalhe, ela tinha uns 35 anos, o rapaz tinha 18 na época. Eu acho que ela tinha uns 32 e ele tinha 18. Eu acho que eu tava com uns
24, 26. E eu acho que... Gente, tá gravando aqui, mas falou alguma coisa de vídeo salvo. Será que tá salvo? Mas continua gravando. Bom, eu vou continuar. E acontece o quê? Aí ela foi e tentou colocar a criança na piscina. Por quê? Porque o rapazinho tava bem louco e queria ficar nadando. E tinha mulher na piscina e ela tinha ciúme. Ela sempre foi doente por ciúme. Ela sempre foi muito assim... O que era dela e não podia ninguém encostar. E afinal ela queria todo mundo. E eu falei pra ela que ela não ia colocar a criança e debati. Eu falei, isso aí não é papel de mãe. E dentro, acho que nesse dia eu bati nela. Porque eu era boa de porrada. Eu bati nela. E ela fez um processo meu. E eu fiz o quê? Procurei o pai da criança e falei pra ele, e aí, parceiro, você vai deixar sua criança lá morrendo? Porque ela deixava a criança na biqueira, ela andava com a criança na moto. Naquela época era muito comum não usar capacete, porque faz muito tempo isso. E ela sempre colocava a criança em risco, e não vou falar que não colocava, porque colocava. A criança sempre assada, a criança sempre com fome, ela sempre dava comida pra criança do prato, nunca dava pra... Quando eu e a minha colega que dava comidinha pra criança, enfim. Não tô aqui pra falar pra ela dela como mãe, porque ela perdeu a guarda de 2 filhos. Então eu acho que ela... Perder a guarda de 2 filhos já se diz por si como ela é como mãe. Mas bola pra frente, afinal não tem nada a ver com a vida dela. Eu tenho os meus filhos pra cuidar. E passando alguns anos, a gente foi morar no mesmo bairro. E ela estava com esse rapaz, já tinha tido filho com esse rapaz. E eu estava namorando o pai da minha filha, que estava na cadeia na época. A gente tinha voltado a se relacionar. E ela chegou de madrugada onde eu morava, no prédio onde eu morava. E detalhe, sabe quem estava comigo nesse dia? A esposa do pai da Brisa. A que hoje me odeia, na época ela era minha colega. Ela estava lá comigo, usando droga, bebendo. E a Val apareceu, procurando o namorado dela. E o namorado dela estava lá atrás da caixa d'água, escondido dela de madrugada. Porque essa era a vida dela. Ficar de madrugada atrás dos machos dela. O problema é dela. Meus filhos, naquele dia, estavam com a minha mãe, minha sorte. E eu estava em casa só com essa moça. Tomando cerveja, curtindo a noite. E ela chegou e colocou a mão na minha porta procurando o marido dela lá dentro. E como eu já falei anteriormente, eu nunca fui muito de ter paciência, eu bati nela de novo. Quebrei um dente dela. Ela foi pra casa dela, voltou, pegou 2 facão, foi um bololô. No dia seguinte, essa mulher quebrou a porta da minha casa, a janela, o vidro do meu carro. Na época eu tinha um carrinho, o único carro que eu tive na vida, o único carro que eu consegui comprar na vida. Ela quebrou todos os vidros e depois mandou pôr fogo 2 dias depois. Sabe o que aconteceu? Ela chamou o povo lá da bandidagem e disse que eu tinha batido nela. E eles falaram que eu não podia bater nela, que eu não tinha prova que ela tinha colocado fogo no meu carro. Sendo que era óbvio, se ela quebrou num dia e pegou fogo no meu carro 2 dias depois, foi quem? Mas fazer o quê? Vai debater com eles. Não tô aqui pra falar mal dos manos também. Mas foi nessa decisão que eu decidi sair do mundo errado. Por quê? Porque eu também não pude ir lá na justiça fazer nada. Porque eu sabia o compromisso que eu tinha. Eu era do lado errado. Como que eu ia lá na justiça entregar um moleque? Moleque esse que assumiu. Chegou nos caras e falou pros caras assim: filho, eu coloquei fogo no carro da mina. E ele falou pra menina: você vai ter que pagar. Quando chegou no dia de pagar, ela falou que não ia pagar, que era pra mandar correr na justiça. E nesse bololô, que nem o corre fez alguma coisa por mim, entendeu? E nem a polícia, eu perdi um carro. Imagina a raiva da minha mãe comigo. O carro ela tinha praticamente comprado. Eu falei que eu ia ajudar a comprar, dei um pouquinho de dinheiro, embololou, mas ela não tinha habilitação, então o carro ficava comigo. Passei mais de 10 anos com a minha mãe jogando essa merda desse carro na minha cara. Eu escuto desse carro até hoje. Mas você sabe o que eu fiz? Abafei o caso. Comecei a ir pra igreja. Não consegui aqui em Pirassununga. Ganhei meu sobrinho. Foi ele que me deu coragem para ir buscar Deus. Depois dessa época do carro. E eu fui lá para Minas, adotei meu sobrinho, vim pra cá e batalhei de novo. Mas voltando. Essa foi a Val na minha vida.
Quando eu vim de Minas, eu encontrei com a Val. A Val ficou presa. Creio que seja droga, não sei bem a história, não posso falar o que eu não vi. Sei que ela ficou presa. E eu encontrei com ela na rua 6 de agosto. Eu tava indo pra capoeira nesse dia. Muitos anos eu não fazia capoeira e fui aquele dia pra desestressar. Eu tava muito chateada com a minha mãe, tinha brigado com a minha mãe e eu encontrei com ela. E sabe o que eu fiz pra ela? Cheguei bem pertinho dela e falei pra ela assim: lembra que eu falei pra você que eu ia te bater todas as vezes que eu te visse? Pois bem, eu queria te falar que eu te perdoo. Porque Deus já estava na minha vida. Embora as pessoas diziam que eu não podia ter Deus, afinal eu não estava na igreja. Mas eu já tinha tido muita experiência com Deus. E ela disse que tinha me perdoado, que na cadeia muitas vezes tinham pedido a Deus o meu perdão. E eu perdoei, quer dizer, Deus escutou ela, concorda? Beleza. Essa mulher sumiu da minha vida. E eu taquei minha vida a viver. Como que essa mulher apareceu de novo? Vamos lá. Voltando para o sumiço da Andréia. Andréia sumiu, eu estava grávida de 8 meses e construindo o meu salão. Em primeiro mês de pandemia. Grávida com mais 4 crianças. Não sei por que raios a irmã dela estava trancada dentro de casa, pulou o muro e foi embora. Quem quiser ver o vídeo, tá lá no Cidade Alerta. Uma história sem pé, sem cabeça, e eu nunca me atentei a essa história. Eu não tinha tempo para me atentar em Facebook, eu estava com ordem de despejo, eu estava começando o meu salão, eu estava grávida, eu não me atentei a nada, a detalhes nenhum desse vídeo. Passou. Quando foi na semana que a minha filha nasceu, eu tive um sonho com a Val. E nesse sonho, a Val estava muito furiosa, com uma faca na mão, com a mão cheia de sangue. E esse namoradinho dela junto. Eu acordei intrigada. Afinal, quem curte rap sabe, né? Que como dizia Racionais, sonho é sonho, deixa quieto. E taquei minha vida. Só que eu fiquei com a Val na cabeça. E essa lembrança me remeteu a ir ver esse vídeo. Foi quando eu vi a primeira vez os vídeos. Achei tudo sem pé, sem cabeça, taca pra frente, não tem nada a ver com a vida da mulher. Desconfiei de um monte de coisa, mas na hora eu já falei: ô senhor, perdoa, né? Quem sou eu pra acusar minha irmã? Taquei o vídeo pra frente. Quando foi em novembro desse ano, a Jamila passou, bombou, e nossa, tudo bem com a Jamila. Quando foi no final de novembro desse ano, eu estava passando por uma dificuldade financeira, porque não que eu nunca tenha deixado passar, porque eu sempre vivi no limite, só Deus sabe quantas vezes eu passei 2, 3 meses comendo ovo com meus filhos para eu conseguir montar meu salão, mas eu pensava, ou eu invisto no meu ganha-pão, ou eu como melhor agora, ou eu como melhor mais para frente, vamos comer ovo o ano inteiro praticamente, ovo e frango, e vamos ter um salão o ano que vem, a mãe prospera. Afinal, todos os meus filhos estavam comigo, guerreando do meu lado, que quem sabe conhece. Eu tive cliente no meu salão o ano todo. O ano inteiro eu tive cliente no meu salão. E tive muita gente me trazendo muitas coisas, porque muita gente me ajudou. Então, em nenhum momento a minha casa ficou sem ninguém. Quando foi em novembro, vamos voltar para a história que eu fico nervosa, eu perco o foco. Quando foi em novembro, eu tava com mais um dia de provação, meu salão desmontado, eu esperando meu pintor, que só vinha poder vir depois do horário do almoço, limpando a casa, faxinando o salão, tudo pra mim trabalhar em dezembro. Eu tava sem nada em casa, nada. E eu tava orando a Deus em pensamento, falando com Deus: poxa Deus, tudo bem, vamos, né? Mas eu preciso de um alimento e tal. E pedindo a Deus, orando. E minha casa uma bagunça, o pintor não chegava. E eu peguei a minha neném e fui dar uma volta. Andando, pensando com os pensamentos em Deus. Eu conversando com Deus e Ele testificando no meu coração: calma, minha filha, vai dar tudo certo. Ele me levou num determinado local. Tava eu, minha filha no colo e meu menininho de 5 anos. E eu falei: o que eu vim fazer aqui? Porque de fato eu fui andando, orando, conversando com Deus e eu não me atentei aonde eu fui ver, só quando eu fui ver eu estava lá.
Beleza. É como se cada vez que eu fosse virar uma rua, Deus falasse, não, ora mais um pouco. E eu fui caminhando e quando fui ver, eu fui levada nesse local, que é um local próximo à minha casa. É 3 ruas pra lá. Eu tava andando com meus filhos pequenos, esperando meus filhos maiores terminarem a casa. Nesse dia tinha uma moça aqui em casa, que era minha funcionária, que na época estava começando a fazer o curso comigo. E ela tava aqui também. E eles estavam terminando de limpar a casa e eu fui, como toda mãe, orar a Deus, pedir intermédio para meus filhos. E fui levada a esse lugar. Quando eu cheguei lá, eu falei, Deus, por que o Senhor me trouxe até aqui? O Senhor quer me mostrar alguma coisa, tal? Já tá tarde, né? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu tinha que estar na minha casa, já tá quase o horário de janta, era umas 6 horas da tarde. Tava caindo a tarde. E nisso eu me atentei a um buraco. E dentro desse buraco tinha 2 bolinhas brancas. E eu achei estranho. Eu falei, nossa Deus, eu achei que eu ia achar o quê? Um dinheiro, né? A gente, na fé, né? Você vai que alguém enterrou um dinheiro aqui. Ou vou achar um dinheiro, não sei. E vi essas 2 bolinhas brancas. Era semelhante a 2 ovinhos de codorna. E eu olhei ali, com a minha neném no colo e achei estranho. Pus a minha filha com meu outro filho um pouco afastado, olhei lá e peguei um palitinho e cutuquei. Quando eu vi, eu achei muito estranho. Era algo semelhante a guspe. Mas não era algo que estava vindo de que alguém tinha jogado. Era algo que estava nascendo como se fosse um buraquinho de minhoca. Como se alguma gosma tivesse saindo dali. Parecia guspe, saliva. Eu achei estranho. Naquele momento, eu confesso, eu desesperei. Eu falei, Senhor, o que é isso? E ele me lembrou do sonho da moça que estava sumida. E beleza. Aí eu peguei e falei, o que eu faço? Se tem uma mulher enterrada aí embaixo, o senhor quer me mostrar isso, que tem uma mulher aí? O que eu faço? E ele me lembrou, aí eu peguei e vim pra casa. Falei, vou pra casa. Vim pra casa, mandei o meu filho pequeno vir na frente e chamar meu filho mais velho, que estava em casa. Falei, falar pra ele pegar a enxada que tá lá, que só tava porque o vizinho me emprestou, porque eu mesma fiz uma paredinha aqui atrás, que tava molhando o meu salão e eu tava virando massa. E o meu filho foi com a enxada. No meio do caminho a gente se encontramos. A minha filha voltou pra casa. A minha filha mais velha estava com meu filho, com os menores, e esse meu filho foi comigo lá. Na hora eu desesperei, porque Deus me trouxe tudo ao mesmo momento. O que é isso? Esse negócio branco na terra, o sonho, a mulher desaparecida e tudo aquilo, eu tive medo. E o meu filho começou a cavar. Porque naquele desespero dá a entender que, sei lá, a gente pode, se tiver, eu não sei. Eu fiquei com medo. Fiquei na emoção. Quando eu parei e pensei, meu filho estava cavando um pouco, Deus falou comigo no meu coração, liga para aquele moço, pro rapaz. Liguei pro rapaz e falei, fulano, aconteceu isso. Ele falou, Mila, cara, eu te ensinei a ter fé. Eu vou falar o quê? Não tem como não acreditar. Ligue e passa pra polícia. Se tiver algum fundamento, eles vão investigar. Se não tiver, beleza, foi só um erro, foi só um engano. E assim eu fiz. Nesse mesmo dia eu liguei no 3561-1799, porque o 190 não estava funcionando. E... Ô filho, calma com ela, hein? Tenha paciência. Onde aumentava? Ai, gente, crianças, espera aí que eu vou voltar em mim. Liguei pra polícia, lembrei. Liguei pra polícia e passei, relatei pra ele. Falei, pode ser um engano, pode ser uma bobagem, mas se tem uma pista, por que não procurar, já que a mulher tá sumida há tanto tempo e ninguém acha? Eu nunca remeti a Walter matar da mulher naquele momento. Nunca acusei ela, mesmo tendo o sonho que eu tinha tido. A ponto de eu não acusar que, no meu pensamento, quando eu perguntei, Deus, por que o Senhor me mostrou isso? Se essa mulher for ali, por que eu? E ele falou, porque uma profecia na palavra, estou falando coisas da palavra, vem para exortar, edificar ou consolar. Eu falei, bom, estou trazendo consolo para Val. Ela que um dia me fez tão mal, eu estou trazendo consolo para ela. E, mediante a isso, eu procurei a polícia, falei que tinha sido um sonho, que podia não ter nada a ver, mas que não custava. Se tinha uma pista, investigar. A polícia não fez nada, passou um tempo. Quando foi 15 de dezembro,
Deus me lembrou disso de novo. E eu fiz o quê? Eu falei, Deus, mas ninguém fez nada, eu já falei pra polícia. Ele falou, fala pra ela. E eu fui lá, chamei ela por um fake. É lógico que eu ia chamar ela por um fake. Com quem sem consciência que tem uma experiência dessa, que eu nem sei se é uma experiência verdadeira, pode ser que chega lá e não tenha ninguém. Entendeu? Por que que numa experiência dessa eu ia contar pra alguém, a pessoa, como que a pessoa ia acreditar, ainda mais eu, sendo uma pessoa que ela não gostava no passado? Mas ele falou, vai lá e fala. E eu comecei a mandar pra ela e ela sentiu que era algo. E começou a me questionar e conversar comigo. E ela falou assim, ó, se isso é coisa de Deus, mostra a sua cara. Porque não tem por que você se esconder. De fato. Aí eu falei, Deus, de verdade, e agora? O que eu faço? Ele falou, mostra a sua cara. E eu chamei ela aqui na minha casa. Passei meu endereço e ela veio até aqui. Chamei ela no meu quarto, ela não sabia nem que eu tinha tido uma filha. Falei pra ela, eu expliquei exatamente do jeito que eu conversei com vocês. Porém, eu não falei do sonho, porque eu não queria que ela se sentisse acusada. Eu não queria que ela tivesse tido a intenção que eu tinha trago ela aqui pra acusá-la de alguma coisa. Porque eu não tinha o direito de acusar ela. Entendeu? Embora Deus no meu sonho tinha remetido que tinha sido ela, mas eu não tinha esse direito de falar. Eu podia falar o que eu tinha, o que traria coisas boas pra ela. Eu não sei se foi ela que matou ou não. Só que eu sei que ela estava procurando muito a irmã dela. E a minha intenção foi tentar achar. Ó, tem uma pista. Quem sabe? Beleza. Liguei, ela veio aqui em casa, tudo. Falou, Jamila, expliquei. Falei pra ela que podia não ser nada. Perguntei se ela queria que eu fosse até lá cavar com ela. Ela se negou. E fez o quê? Voltou no dia seguinte com 3 caras. Não tô aqui pra falar quem eram os 6 caras e nem a índole dos caras. Mas se eu tenho um passagem sujos, mano, é a mesma fita. E aí eu falei assim, ela pediu pra mim ir até lá, eu fui. Eu falei assim, querida, é aqui, ó. Deus, o buraquinho que eu te falei, tava aqui. Ela cavou do lado direito, ela cavou do lado esquerdo. Detalhe, eu não fiquei lá. Porque o cara falou pra mim, não precisa ficar aqui não, pode ir embora. E eu vim embora, eu não tô nem aí, eu tenho minha vida pra cuidar. Eu tinha um salão em dezembro. Para trabalhar. E vim embora com meus filhos. Voltou aqui em casa, disse pra mim que não tinha nada naquele lugar, que ela já tinha cavado tudo e que não era pra mim nunca mais procurar ela. Eu falei, tudo bem. Aí o meu filho foi lá e falou que não estava cavado no lugar certo. E eu chamei ela no Messenger de novo. Falei, Val, vocês cavaram no lugar errado. Se tem alguma coisa ali, tem que estar mais fundo. E ela começou a dizer que eu estava perturbando, provocando ela. E que se tivesse realmente alguma coisa ali, eu teria matado a irmã dela. E que não era pra me procurar mais ela. Isso que eu tenho detalhes de eu falando pra ela que eu dava um apoio. Que se ela precisava, eu cuidava das filhas dela. Que a irmã dela ia ser encontrada. Eu tenho tudo lá. Entendeu? Justiça vai ser feita. Eu tenho todo um diálogo o tempo todo, eu apoiando essa sem vergonha. Que vive postando coisa de Deus, mas é lógico. É mais fácil falar que eu não escuto a voz de Deus do que ela. Afinal, a Jamila fala o que pensa. Mas Deus fala a verdade. Sim, sim, não, não. Deus não mandou a gente ficar com mimimi e meias palavras. Tudo que provém daquilo que é sim, sim, não, não é do diabo. E quando eu falo do diabo, eu não estou falando do diabo chifrudo. Eu estou falando do mal dentro da gente. Porque todo mundo sabe que tem uma pessoa ruim dentro dela. Cabe a ela descobrir quem ela quer ser. O lado mal ou o lado ruim. Porque eu falo pra você, parceiro. Eu decidi ser boa, mas a minha malandragem nunca acabou. Porque eu sei que nesse mundo aqui, ó, eu tô de passagem. E ninguém é bonzinho comigo. E também nem quero que seja. Porque foi sendo... Os mal criados, como diz o ditado, os mal criados, a vida ensina e a vida me ensinou. E me ensinou muito bem. Entendeu? E daí então, quando de repente apareceu uma mensagem no meu celular da Cidade Alerta, dizendo que a Val tinha falado explicitamente que eu tinha sido assassina da irmã dela. Eu falei, caralho, mas se não tem corpo, não tem morto. Como assassina se ninguém achou nada? E daí eu fui chamada lá para depor na delegacia, fui, depois. O delegado perguntou assim pra mim, Jamila, você tem algo mais concreto? Eu disse, não. Vim embora pra minha casa. Minto, calma. Fiz a entrevista, expliquei pra eles
O cara é super mal educado, chegou achando que ele era o dono do meu salão. Eu já fui obrigada a colocar ele no lugar dele, entendeu? E fui falando e ele até então, que ele falou, não, a Val falou que você é assassina. E eu expliquei o que tinha acontecido. Ele cortou todas as imagens, fez bem o que ele bem queria e me levou em rede nacional. Aqui em Pirassununga, eu acho que muita gente não viu, porque passou de São Paulo. Porém, eu tenho parente em todos os cantos da cidade. Eu tenho parente em São Paulo, eu tenho parente em Minas, eu tenho muita gente conhecida, até no presídio eu tenho parente. Como que foca a minha cara, ainda mais em presídio? Pensa, cidade alerta. Como que uma mãe de 5 filhos acusada de assassinato, parceiro? Como que mostra a frente da minha casa na reportagem? E a segurança dos meus filhos? Ninguém pensou. Mas falaram pra mim assim, ah não, deixa quieto, isso não vai dar nada. Lógico que vai dar. Só pra avisar, parceiro, eu não tenho nada na minha geladeira. Minhas clientes que tinham desmarcaram. Você tem noção que o mês inteiro eu tenho feito 3 unhas? Por causa da acusação de uma abençoada do Senhor Jesus, entendeu? Eu perdi o que eu tinha conquistado. Eu tentei ajudar e agora eu fui acusada de assassinato. E hoje, ao não ter nada na minha casa, eu fui lá na minha mãe mais uma vez. Quem sabe agora ela tem orgulho de mim, eu mudei meus caminhos. Sabe o que minha mãe fez, querido? Me colocou pra fora da casa dela. Ela quis me falar besteira, eu não aceitei. Porque se eu não aceitava quando eu era errada, ainda mais a minha mãe vir contra mim. Porque a minha mãe queria que eu deixasse isso quieto. Disse que eu não devia ter me metido. Eu entendo a preocupação da minha mãe, mas me fala uma coisa, se alguém passasse por uma experiência dessa e ia se calar, eu só tentei ajudar. Mais uma vez eu tentei ajudar e me ferrei. E foi isso que aconteceu. E lembrando, sabe o que minha mãe fez hoje quando eu apareci na porta da casa dela? Abriu a porta, reclamou, maltratou. Aí eu falei que eu não ia ouvir mais nada e que eu ia embora. Ela sabia que não tinha nada na minha casa. Até o leite que estava na mamadeira da minha filha, ela jogou na pia. Eu saí de lá, fui no mercadinho, pedi pra moça, e pensa numa moça abençoada, que me deu 2 leites para meus filhos, um refrigerante, um cigarro, porque eu ainda fumo, por isso que as pessoas falam que Deus não está comigo. Mas que eu saiba, na palavra de Deus diz que nada que entra pela nossa boca pode afastar da gente do amor de Deus. E porque as pessoas só acham que pode me julgar, porque eu fumo cigarro e eu fumo maconha. Afinal, quantas pessoas se dopam de remédio? Eu não tomo remédio nenhum. Eu fumo maconha para organizar meus pensamentos, afinal são 5 filhos. Um salão, cliente, agenda. Atira a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. E afinal, querido, fumar maconha, os artistas fumam. Por que eu não posso fumar? Porque eu sou uma Zé Ninguém? Porque eu sou uma favelada mãe de 5 filhos? Não, eu não sou uma favelada. Eu era uma empresária, eu limpei meu nome, eu montei uma empresa. E por causa dessa mulher, eu perdi tudo. Hoje eu não tenho comida na minha casa para meus filhos. Tenho porque essa mocinha me deu 2 litros de leite, me deu tirinhas de frango, um refrigerante e o meu cigarro. Se não fosse essa mulher que eu nunca vi na vida, que vi de relance, meus filhos não teriam comida. E melhor, recebi uma ligação hoje da delegacia. E eles marcaram um dia e uma data para eu ir lá. E ainda ela queria que eu descesse lá. Aí eu falei que eu não podia, eu não tinha dinheiro pro ônibus, eu não tenho R$1 em casa. Eu não sei nem como minhas filhas vão comer amanhã. Afinal, eu arrumei o pão de hoje, não o pão de ontem e nem o de amanhã. Eu só arrumei o pão de hoje, o pão de cada dia. Mas assim como Deus foi fiel na minha vida hoje, Ele vai ser fiel amanhã, depois. A questão, eu sou inocente e eu tô pondo a boca no mundo. Quantos inocentes por aí já estão calados? Só para e pensa. Eu não quero nada de ninguém. Eu vou ter que desmontar o meu salão. Mudar de cidade. Mais uma vez recomeçar do zero. Mas eu tenho foco, força, fé. E mais, eu tenho meus filhos do meu lado. Se ninguém me tirar meus filhos, pode me arrancar todo o resto. Não tirando minha fé em Deus e meus filhos, parceiro, eu recomeço do zero. Mas quantas pessoas não têm força para recomeçar e caíram pelo caminho e morreram com a injustiça dos outros?
Até quando a igreja vai ficar pegando um Jesus que eles não fazem, que eles não imitam? Aliás, Jesus veio para quê? Para ser nosso professor, para ensinar como agir. Não foi isso que Jesus deixou na terra. Uns falam que a igreja católica é isso, os outros dizem que é aquilo. Todas as igrejas têm erros e todas as igrejas têm Deus. Cabe ao fiel escolher quem ele quer seguir. Deus não falou, Jesus não falou, vai para a igreja. Você escolheu o seu templo. Então não fica dentro do seu templo escolhendo, xingando o teu irmão, busca Deus. Mas não busca Deus só no culto, busca lá no quarto. Talvez no dia que você deixar de buscar Deus só no culto da igreja, buscar Deus na sua casa, talvez as pessoas deixam de cometer tanta injustiça. E comece a se atentar em quantas pessoas estão morrendo dentro da injustiça e do egoísmo humano. Beleza? Eu não sei se amanhã eu vou ter comida na minha casa. Mas eu sei que eu vou provar a minha inocência. Mais uma vez.